for action. The time has come to believe or don't believe. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos mais uma vez de volta aqui no Tabernáculo, Curitiba, nesta noite de terça-feira, contentes, felizes pelo que Deus continua fazendo conosco, e eu sei que você também está ainda em expectativa, não é verdade? Nesses dias que estamos passando, dias difíceis, dias tenebrosos, mas Deus tem sido fiel para conosco, tem nos sustentado, tem nos dado a vitória, e estamos aqui mais uma vez. Espero que mais uma vez o Senhor possa nos abençoar nesta noite, tanto eu que estou falando aqui, quanto você que está ouvindo aí na sua casa, onde quer que você esteja. Que Deus possa grandemente abençoar vocês. Mais uma vez eu agradeço por dar continuidade nesse trabalho, porque você é parte desse trabalho. Aliás, não haveria motivo nenhum de qualquer pessoa estar aqui falando se você não estivesse aí com o desejo de ouvir da parte de Deus, desta grande mensagem que Deus tem trazido para nós, para esses últimos dias, um povo eleito, escolhido, que eu creio que é você. Creio que você tem essa fé de que é para você, eu também tenho. E nesta noite quero dar continuidade mais ou menos um pouco no que nós falamos no programa passado. Só para relembrar, nós falamos sobre o acordo do anticristo com Israel, não é verdade? E hoje eu quero dar algumas notas importantes a respeito desses assuntos que nós temos falado. Veja que um ministro, ou qualquer ministro, ele na verdade ele não consegue falar tudo aquilo que está na palavra de Deus. Mas, através da unção do Espírito Santo, ele sempre vai tocar naquilo que é importante, naquilo que conecta os diferentes pensamentos. Espero que você está entendendo o que eu quero dizer aqui. O ministro, ele sempre, ungido por Deus, ele vai tocar exatamente em um determinado ponto que vai fazer toda a diferença para o eleito compreender as Escrituras. Você está entendendo? E é isso que nós estamos esperando que Deus faça, continue fazendo conosco, de nós tocarmos naqueles pontos que conectam os demais pensamentos que vieram da mente de Deus e a nós foram entregues por este mensageiro, por este profeta. Agora, antes de começar, ou antes de tocar em alguns pontos que eu acredito que é extremamente importante para entender o momento que nós estamos atravessando, eu gostaria de falar um pouquinho de um outro assunto aqui. Então vamos fazer em duas partes, se o Senhor me ajudar, que eu quero falar de algo aqui que é primordial e eu vejo a necessidade, pelo menos esse é o meu entendimento nessa hora, de entender exatamente o que Deus tem feito na sua noiva, nesta hora, nesse momento. Você já vai entender o que é que eu vou falar. Antes disso, só gostaria de fazer uma oração, uma pequena oração, você me acompanhe e logo daremos sequência. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na tua casa, neste escritório, falando da tua palavra. Eu não sou digno, Senhor, sequer de aproximar deste livro sagrado, e isso eu bem sei do profundo da minha alma, que se não fosse o sangue do Cordeiro, jamais seríamos capazes de nos aproximar, mas nós sabemos que o sacrifício foi oferecido e eu, por fé, me aproximo nesta hora, crendo que o meu nome está no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e eu creio que também esta é a fé dos ouvintes nesta noite. Que o Senhor possa perdoar nossas falhas, nossos pecados, as nossas transgressões, melhor dizendo, as nossas iniquidades, que o Senhor possa nos lavar completamente através da pregação da Tua Palavra nesta noite, que o Senhor possa nos enriquecer, nos fortalecer, nos dar mais da Tua força e da Tua graça, pois nós vemos que a hora é tardia e nós precisamos disto. Ajuda-nos, Pai, nesta noite. Ajuda os irmãos, ajude as irmãs, qualquer um daqueles que esteja ouvindo nesta noite, e que o Senhor possa me ajudar também nesta noite, Senhor. Eu peço a Tua ajuda, a Tua misericórdia, ao me aproximar das sagradas palavras do Teu livro. Pedimos essas bênçãos no precioso nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, veja só. Eu quero ler uma escritura para vocês me acompanhem com atenção que eu vou falar hoje, tá? Porque eu percebo que isso aqui, para mim, quando isso abriu para mim, foi de extrema ajuda para entender o livro de Apocalipse. A escritura que eu vou ler, não vou ler desde o princípio, mas
está em Apocalipse 14, verso 9, dizendo assim, ó: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja, e diz assim: E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então ele está falando aqui, ó, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Esta mensagem aqui, está falando que é o terceiro anjo. Esse terceiro anjo é o sétimo anjo, porque você vai ver que vieram as mensagens dos 4 primeiros anjos e as mensagens dos 3 últimos anjos estão separadas. Os 3 últimos anjos terrenos foram Lutero, John Wesley e Elias, prometido para esse dia, o profeta prometido para esta era. Esta mensagem do terceiro anjo é a mensagem do profeta. Você já sabe disso, não é verdade? Você já sabe disso, que esta mensagem do terceiro anjo é esse tipo de mensagem que ele trouxe para nós, que aquele que se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, né, recebe, ou será, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E ele continua dizendo sobre a marca da besta. Nós identificamos que é ele, através das características, porque ele foi o profeta que pregou para nós a marca da besta. Através da revelação do Espírito Santo, ele nos trouxe o que é a marca da besta. E nós estamos tão próximos deste dia. Veja que ele está pregando aqui o dia da vingança do Senhor. Ele está falando da ira do Senhor. Ele está falando das pragas que cairiam em todos aqueles que adorassem a besta, a sua imagem, ou aquele que receber o sinal do seu nome. Não é verdade? Tudo bem. Por que eu estou falando isso? Nós identificamos que esse terceiro anjo é o sétimo anjo terreno que recebe a mensagem, ou que fala a mensagem de Cristo, a última porção dada para a última era da igreja. Agora, se você notar, mesmo entre o povo da mensagem, deixa eu falar bem claramente hoje, muitas pessoas têm a mentalidade, de que esses mensageiros trouxeram uma mensagem de si mesmos. E não é assim. A mensagem que foi pregada através destes mensageiros, foi o próprio Cristo que pregou desde a primeira era até a última era. E nós temos tentado martelar em cima disso, desde que Deus me deu a oportunidade de falar aqui, eu tenho tentado mostrar isso através do que o profeta disse e do que a Bíblia está dizendo, de que o verdadeiro mensageiro das eras é Jesus Cristo, não é Paulo, não é Irineu, não é Martim, não é Columba, não é Lutero, não é John Wesley e também não é Elias. É Jesus Cristo usando vasos terrenos para falar com um grupo determinado daquela era. Inclusive no livro das eras, que está aqui comigo, não vou citar para vocês, mas vocês vão se lembrar onde ele disse o seguinte, que cada mensageiro, no seu dia, Deus falou através do mensageiro e do grupo, não só do mensageiro. O mensageiro nunca veio sozinho. Aliás, o único motivo de haver um vaso terreno para falar é porque tinha um grupo para ouvir. Deus sempre estava pensando no grupo eleito daquele dia. Claro que Deus elegeu um homem para falar através dele, mas todo o seu grupo falou a mesma mensagem. E eles foram chamados de instrumento, de trombeta de Deus para cada uma das eras. Não só o mensageiro, mas o mensageiro mais o seu grupo. Mensageiro mais o seu grupo. Paulo e o seu grupo, Irineu e o seu grupo, Martim e o seu grupo, todos eles, e no final não foi diferente. Mas o que eu estou tentando enfatizar aqui, que quem verdadeiramente nos trouxe essa mensagem desde a primeira era foi Jesus Cristo. É o Filho. O que é o ministério do Filho de Deus que foi durante as eras? O Filho de Deus não é Paulo. O Filho de Deus não é Irineu. O Filho de Deus não é Martim.
Eles foram um dos filhos de Deus. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi quem usou aqueles vasos para falar com o grupo daquele tempo. Agora, parece que não tem diferença, mas tem diferença sim. Porque nós não somos católicos para adorar santos. Santo Paulo, ou São Paulo, Santo Irineu, Santo Martim. Não, não, não. Nós estamos voltando para a originalidade da palavra de Deus e nós entendemos que o mensageiro, o verdadeiro mensageiro das eras, aquele anjo da aliança era Cristo. Aquele anjo da aliança que apareceu desde lá atrás, desde os dias primórdios, aquele anjo da aliança que estava lá era Cristo, segundo a Bíblia, segundo o que o profeta nos ensinou, e ele nunca deixou de operar. Antes dele se fazer carne, na pessoa de Jesus Cristo, ele se manifestou em uma maneira celeste, um anjo celeste, uma maneira teofânica, uma forma teofânica. Ele se manifestou através de todo esse tempo até se fazer carne na pessoa de Jesus Cristo, que era a sua própria carne, não era emprestado agora, era a sua própria carne. Tá? Nós sabemos que em Gênesis ele se manifestou de forma teofânica e lá ele deixou um sinal, o sinal do Filho do Homem, quando esta manifestação teofânica tomou um pedaço de terra, entrou nesse pedaço de terra para poder falar com Abraão em forma humana. Mas logo depois, aqueles elementos voltaram para o chão e ele voltou para a sua forma teofânica, porque aquele não era o seu corpo. Aquele lá não era o seu corpo. Ele emprestou um corpo da terra para poder se manifestar para Abraão. E ele disse, mais tarde, ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Agora, a pessoa de Jesus Cristo não era uma carne emprestada, era a sua própria carne. Quando ele toma aquele corpo teofânico, que era um corpo celeste, toma esse corpo de carne, ele entra dentro do ventre de Maria, vem como um bebê, crescendo como um de nós, chega à sua plenitude, a plenitude da palavra de Deus é manifestada nele. Quando ele é crucificado, o corpo ficou aqui na terra, ele foi à região dos perdidos, em sua forma teofânica, mais uma vez, para dar testemunho àqueles que haviam ouvido a promessa de que ele se faria carne. E agora ele desce lá para dizer, veja, a promessa de que eu seria feito carne, eu vim aqui dar testemunho. E eu vim aqui para levar vocês. Antes de ele ascender ao céu, ele passa pela terra e aquela promessa, a profecia dizia, eis que não deixarei o meu santo ver corrupção. Eis que não deixarei ver o meu santo ver corrupção. Em outras palavras, aquele corpo que nasceu aqui de uma virgem, aquele corpo não era emprestado. Aquele corpo era o seu próprio corpo. O profeta diz e a Bíblia diz que aquele corpo foi glorificado, ele não deixou ele na terra. Não, não, não. Ele foi glorificado para consigo mesmo, ele toma para consigo mesmo, por isso que ele desapareceu do sepulcro. Porque quando ele volta da região dos perdidos, ele passa no sepulcro, toma o seu corpo e vai aos céus com o seu corpo e todo o seu ser, não metade do seu ser. No estado glorificado, no estágio final da sua obra da redenção, que ele fez primeiro em si, o primogênito da nova criação, mostrando que nós chegaríamos ao mesmo estágio. Quando ele entra nas eras, quando esse Cristo entra nas eras, ele começa o processo de novo para com os gentios agora, não com os judeus. 2000 anos, de Abraão até Jesus. Agora ele começa o processo de novo, ele se manifesta em uma forma teofânica, usando um corpo terreno, mas desta feita não era o seu corpo terreno próprio. Ele usava o corpo de Paulo, ele usou o corpo de Irineu, ele usou o corpo de Martim, de Lutero, de John Wesley, de Elias. Elias não era o seu próprio corpo. Não, Senhor. Ele apenas usou, ele veio para o seu profeta nesta era e disse, não corrompas, não fumes, não bebas, não corrompas teu corpo, porque tu tens uma obra para fazer. Mais tarde, esta obra era o anjo do Senhor que havia ido adiante do seu profeta nas denominações, pregando o evangelho no grupo pentecostal, no grupo denominacional, que Deus ainda estava lá, até que ele foi chutado pelo lado de fora. Quando ele é chutado pelo lado de fora, ele está em um profeta. Agora aquele anjo de Deus começa a auxiliar um profeta primeiro. Aquele anjo que acompanhava o profeta era o anjo da aliança. O profeta disse isso.
Era o anjo da aliança. Aquele não era um anjo ordinário. Aquele era o anjo da aliança. Aquele era Cristo. O anjo que lhe acompanhou durante toda a sua vida era Cristo. O profeta disse isso. Aquele não era um anjo. Deixa eu citar uma escritura para vocês. Jesus mesmo disse, assim como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele não disse assim como está sendo nos meus dias. Porque nos meus dias, ele estava na sua própria carne. Mas ele disse, assim como foi nos dias de Ló. Os dias de Ló foram os dias em que ele apareceu para Abraão em forma humana em um corpo emprestado, não no seu próprio corpo, um corpo emprestado. Quando ele vem para esse profeta, quando ele vem nesta era, ele empresta o corpo de um profeta que tinha um voto nazireu para que ele pudesse falar através daquele corpo, para que ele pudesse chegar até você. Aquilo foi o cumprimento de Lucas 17:30, de que Deus estaria usando um profeta para falar conosco, com a sua noiva eleita, para nos trazer ao mesmo grau, ao mesmo lugar onde o profeta chegou, que era Cristo em seu povo, a esperança da glória. Por isso que a voz de arcanjo, onde é que vai estar a voz de arcanjo? Vai estar encarnada em um grupo. Assim como esteve primeiro no mensageiro, mas cadê o grupo do mensageiro? Assim como a voz falou através do mensageiro, a voz também tem que falar através do grupo. A mesma mensagem, a mesma fé, a mesma manifestação que foi prometida para o profeta é para aqueles que vieram do profeta, os convertidos do profeta. Porque ele viria para converter o coração dos filhos aos pais. O mesmo ministério que Elias teve, Eliseu está tendo agora. Veja bem o que eu estou querendo dizer aqui. Veja bem, eu não creio que foi a teofania de Paulo que apareceu para o profeta na pregação, na abertura dos selos. Eu não creio nessa maneira. A Bíblia não diz assim. Eu não creio que foi a teofania de Irineu que apareceu para William Branham para lhe revelar os selos. Porque a Bíblia diz que o único digno de tomar o livro era o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. O que eu creio é que Cristo, a manifestação, a porção da palavra que esteve com Paulo no dia de Paulo, retornou nos nossos dias. Não Paulo que retornou. Não, Senhor. Não foi Irineu que retornou. Não foi Martim que retornou. O mesmo Cristo que usou Paulo para ter aquela porção no dia de Paulo, retornou para nosso dia para dar testemunho, vindicar a mensagem de Paulo. O mesmo que usou Irineu, Cristo, que estava em Paulo, Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você está vendo? Agora, não foi Paulo que voltou aqui. Então, eu não creio que lá em Apocalipse 5, onde aparece, a Bíblia diz que era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, e a forma desse Cordeiro de Deus era 7 espíritos. Agora, aqueles 7 espíritos, eu não creio que é o espírito de Paulo, o espírito de Irineu, o espírito de Martim, o espírito de Columba, de Lutero. Eu creio que é o espírito de Cristo, Jesus Cristo, na sua manifestação sétupla. A manifestação sétupla, o grande diamante de Deus, com as 7 cores, não de William Branham, não de Paulo, não de Irineu, nada disso. Eu creio que foi Jesus Cristo que estava usando aqueles mensageiros para falar conosco nesta era, e também foi Jesus Cristo que falou com o grupo lá na era de Paulo. Foi Jesus Cristo que falou lá na era de Irineu, na era de Martim. Eu não creio que foi um anjo apenas. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo falou através de Paulo. Claro que ele precisava de um vaso terreno. Ele precisava de um vaso terreno para falar conosco. Agora, para provar que nós estamos falando, veja bem, o profeta disse isso aqui, na mensagem, no livro A Era da Igreja de Laodiceia, no parágrafo 291, estou lendo o livro em português, para você ver. Olha o que ele vai dizer a respeito deste 7º mensageiro. Presta bem atenção. Olha só. Eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro de Deus que Deus lhe havia enviado. Eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era em que Paulo foi o mensageiro. E até mesmo nesta era, muitos não o reconheceram, apesar do que ele era. Agora, me acompanhe. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora. Embora talvez não o conheçamos por enquanto. Porém, terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido. Ele estava falando dele mesmo, mensageiro terreno. Mas me acompanhe, vamos ver o que ele vai dizer a seguir. Agora, eu posso provar isso porque temos a escritura que descreve o seu ministério. Aqui eu acabei de ler aqui.
Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá o ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra. E sempre acontecerá. Tudo bem? Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Aqui, né, eles traduziram direto do português, mas verdadeiramente, no inglês diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora, presta atenção no que ele vai dizer aqui. Agora, esta pessoa, que neste versículo é chamada de anjo na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. Este homem que apareceu nos nossos dias não era um ser celestial. Isso é claro, fácil de entender. Apocalipse 10, 7 está falando do mensageiro terreno. Do mensageiro terreno que apareceria na sétima era. Mas olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha, não é um ser celestial. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, 13. E o sétimo da mesma ordem, ou de mesma ordem, está em Apocalipse 11, 15. Você captou o que o profeta está querendo dizer aqui? Este aqui em Apocalipse 10, 7 é o mensageiro da sétima era, e é um homem. E ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem e seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. Você captou o que o profeta disse aqui? Eu acho que não. Deixa eu voltar a repetir aqui. Olha, ele diz assim, ó, esse anjo que aparece, que a Bíblia chama ele de anjo, em Apocalipse 10, 7, ele disse, esse é um anjo terreno. Este é um anjo terreno. Apocalipse 10, 7. Tá? Agora, mas ele diz assim, mas o que aparece em Apocalipse 9, 13, o que aparece em Apocalipse 9, 13, e o sétimo da mesma ordem, que mesma ordem? Celeste, não é terreno. Esse que aparece em Apocalipse 9, 13 e Apocalipse 11, 15 não é o anjo terreno que está se referindo ali, é o anjo celeste. Vamos ver o que diz ali? Apocalipse 9, 13. Olha o que diz aqui, ó. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Nós já passamos nas lições anteriores para mostrar que durante o soar do som da sexta trombeta, veio uma voz do altar, que era a voz do profeta, que liberou aqueles quatro anjos que fossem durante aquele tempo. Durante aquele período de tempo que estava soando a sexta trombeta, e nós conseguimos identificar uma data. 1933 foi quando ele deu o comando para soltar aqueles anjos que estavam presos querendo guerrear. E eles foram adiante, os quatro anjos que aparecem aqui, aparecem no livro de Daniel, capítulo 8, né, que era o mesmo... a mesma Roma, que foi dividida em 4 pedaços, e era a besta, mas não vamos entrar lá, porque eu estou querendo mostrar outro ponto aqui. Vamos manter nosso pensamento fixo aqui. Tá. O que eu estou querendo dizer aqui? Isso prova, irmãos, que todos esses anjos que aparecem na sequência aqui, ó, deixa eu citar para vocês. Capítulo 8, volta no capítulo 8 de Apocalipse. Olha, onde diz assim, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dados 7 trombetas. Tá. Aí diz assim, ó, no versículo 7, e o primeiro anjo tocou sua trombeta. Esse anjo que está tocando a trombeta aqui é anjo celeste. O segundo anjo que toca a sua trombeta no versículo 8 é anjo celeste. O terceiro anjo, versículo 10, anjo celeste. Versículo 12, o quarto anjo, anjo celeste. Versículo 1, capítulo 9, anjo celeste. Versículo 13 de Apocalipse 9, anjo celeste. Anjo celeste. Agora eu vou fazer uma pergunta chave para você. Quando é que soou esses 6 anjos? Quando é que soou? Aí você vai falar assim para mim, irmão Bill, foi Paulo, foi Irineu. Não, não foi. Apocalipse 8, Apocalipse 9 e Apocalipse 11, 15 é nessa era. Tudo aconteceu nessa era. Eu provo para você. Quando é que o poço do abismo foi aberto? Foi na era de Paulo? Foi na era de Lutero?
Foi na era de John Wesley? Não, Deus esperou até essa era. Aí você fala, mas que confusão, irmão Billy. Não. Tudo que Deus fez nas 7 eras, ele repetiu na 7ª era. O que ele fez nas 6 eras, ele repete na 7ª era. A mensagem de Paulo foi repetida na 7ª era. A mensagem de Irineu, repetida na 7ª era. Só que desta feita, Deus não trouxe Paulo de volta aqui para pregar para os denominacionais. Deus não trouxe Irineu de volta aqui para pregar para os denominacionais. Mas Cristo, o anjo celeste, que estava lá nos dias de Paulo, usando Paulo para pregar, retorna aqui na 7ª era. Ele aparece em Apocalipse 7, com o selo do Deus vivo. Quem é que tem o selo do Deus vivo? O selo do Deus vivo é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, o selo de Deus, aquele anjo que aparece, é o anjo celeste. Olha, este anjo, nós estamos revendo as lições anteriores. Olha isso aqui, ó. Eu vi outro anjo subir, Apocalipse 7, 2. Eu vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo de Deus. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem for dado o poder de danificar a terra e o mar. Aí diz assim, ó, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos, plural, assinalado nas suas testas, os servos do nosso Deus. Este anjo veio com 7 mensagens. A manifestação sétupla deste anjo forte, a manifestação sétupla de Cristo, eu sei que eu consigo sentir quanta rejeição há a esse pensamento, de que pessoas querem provar de que esses anjos que apareceram na era foram outros anjos e aqui tem outro... Irmãos, Cristo, de Gênesis, o Mombrand disse, se você não ver Jesus Cristo em cada versículo da Bíblia, volta que você errou. Você tem que voltar e ver de novo. Este anjo que apareceu aqui é o Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor. É Ele que aparece. E quando Ele aparece aqui, Ele está trazendo consigo a sua manifestação sétupla. O que Ele fez em porções nas eras, Ele também repete na 7ª era. Porque a 7ª era é uma repetição em tempo reduzido do que Ele fez nas outras eras. Tudo que Ele fez nas eras, Ele faz repetido na 7ª era. Tá, mas Ele prega 6 mensagens em forma de mistério. Ele prega 6 mensagens em forma de mistério, assim como Ele fez nas eras, em forma de mistério. Ele repete na 7ª era em forma de mistério. Onde é que Ele pregou essas mensagens, irmão Billy? Nas denominações. Porque todas as denominações vieram de algum desses mensageiros. Ou veio da pregação que veio através de Paulo, ou da que veio através de Irineu, ou da pregação que veio através de Martim, e assim por diante. Eles se encontraram aqui na 7ª era e ele vindicou a pregação do seu mensageiro lá atrás, porque era ele que estava pregando lá, é ele que está pregando aqui. Esse mensageiro não nos traria de volta a fé dos pais? Como é que ele nos traria de volta a fé dos pais? Porque o mesmo Espírito Santo, o mesmo anjo da aliança que estava lá atrás, ele retorna aqui na 7ª era, trazendo todas as mensagens consigo. É Jesus Cristo. Não foi Paulo que retornou nos nossos dias, nem Irineu, nem Martim. Isso está bem claro. Então veja, olha, quando é que foi solto? O irmão Branham disse aqui na mensagem das eras, né, que aquele anjo era celeste, de Apocalipse 9:13. De Apocalipse 9:13, que aquele anjo era celeste. Quando ele soou esta mensagem na 7ª era, durante esse tempo que ele estava soando a sexta trombeta, a sexta mensagem nas denominações em forma de mistério, durante este tempo tinha um profeta na terra que soou o comando para que fossem soltos os 4 anjos. Você captou isso? Você captou isso? Agora, ele foi adiante do profeta, porque, veja, Apocalipse 7 lida com a Primeira Guerra Mundial, Apocalipse 9:13 lida, ou 9:13 ou 14, lida com a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Não é verdade? Em 1939, o profeta não estava no seu ministério profético. Não, senhor. Ele foi comissionado em 1946, através deste mesmo anjo que já estava fazendo uma obra nas denominações. 1946, dia 7 de maio de 1946, o anjo lhe aparece e lhe comissiona. Ele não estava em seu ofício de Malaquias 4, 5 e 6. Não, senhor. A partir do momento que ele recebe a comissão, então agora ele inicia o seu ministério, o ministério de cura, 1947, 48 e daí em diante. Mas para provar de que era Cristo, o anjo da aliança, que havia aparecido desde o começo
da era de Laodiceia, em 1906, antes ainda do profeta ter nascido. Antes do profeta ter nascido. Então eu não creio que essa mensagem de William Branham foi trazida por ele. Eu creio que Cristo usou aquele vaso para nos trazer a última mensagem, e a última mensagem, que é a sétima mensagem, é a revelação completa que conectou os cabos soltos das 6 mensagens anteriores. Quando Cristo pregou nas denominações nesta era, as 6 mensagens, ele pregou exatamente como ele havia pregado na primeira era, na segunda era, na terceira era, na quarta era, quinta era, sexta era. Ele pregou exatamente. E como é que ele tinha pregado lá? Em forma de mistério. Lembra que Paulo dizia, eis que eu vos apresento um mistério? Tudo era mistério. Ele disse, eu fui ao terceiro céu. Onde é que é o terceiro céu? A sexta dimensão. Ele foi à sexta dimensão. Quando ele vai à sexta dimensão, ele viu as teofanias lá, ele volta e disse, não posso contar para vocês. Por quê? Porque a Bíblia disse que só nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus, que é você, poderia ser revelado. Não poderia ser revelado antes. Então, a maneira que ele pregou até o profeta chegar foi em forma de mistério, não em forma revelada plena. E ainda, acima disso, além disso, estava esparramada a mensagem. Ele pregou uma mensagem em um grupo que não tinha conexão com outro grupo, e lá ele pregou outra mensagem. Você está entendendo? E entre os luteranos ele pregou a mensagem de Lutero, entre os metodistas ele pregou a mensagem de João Wesley, e assim por diante, entre as denominações, que todas elas vieram ramificadas de um desses grupos originais lá das eras. Eu espero que você esteja captando a importância que tem esse assunto que nós estamos falando, porque isso é para nós entendermos melhor o livro de Apocalipse, que Cristo foi adiante do profeta, pregando 6 mensagens em forma de mistério nas denominações. E o que isso causou? Causou 2 guerras mundiais. O que isso causou? Causou a perseguição sobre os judeus. Tanta coisa que eu poderia falar aqui. Mas eu lamento que às vezes se dá tanta informação e acaba confundindo o povo, não é? Mas fazendo um parênteses aqui, eu acho que você vai gostar disso. Na mensagem A Festa das Trombetas, o profeta disse assim, ó, debaixo da 6ª trombeta, é conhecido aos judeus o mistério do Filho de Deus. Debaixo da 6ª trombeta é conhecido aos judeus o mistério do Filho de Deus. Agora, você já pensou no valor desta afirmação que o profeta fez? Isso significa que os judeus que estão na Palestina hoje estão muito influenciados pela pregação das 6 primeiras mensagens. Entre o grupo cristão, assim chamado. Você sabia que os judeus não têm Novo Testamento? E você sabia que não tem nenhuma sombra no Velho Testamento para dar a entender que Moisés e Elias retornariam para eles? Como é que eles estão sabendo que Moisés e Elias têm que retornar para eles? Eles estão sabendo. O irmão Simon acabou de encontrar um rabino no voo da África para São Paulo e ele disse isso para o irmão Simon. Um rabino judeu, autêntico, de uma sinagoga em São Paulo, ele disse, nós estamos esperando Moisés vir. O único ensinamento que prega que Moisés e Elias vai voltar se encontra no Novo Testamento, não no Velho Testamento. Sabe por quê? Assim como o profeta disse, debaixo da 6ª trombeta é conhecido o mistério do Filho de Deus, não do Filho do Homem agora, não. E o único que traz os cabos soltos e a revelação plena da palavra de Deus é o ministério do Filho do Homem, que é este anjo da aliança usando 2 profetas. Este anjo da aliança, Cristo, ora, prova para você que é ele. Prova para você que é ele. Cristo não vai ter um ministério que está faltando na 70ª semana de Daniel, não disse que era o ministério de Cristo que está faltando? Como é que nós vamos ver Moisés e Elias? Porque o ministério que eles têm é o ministério de Cristo, não deles próprios. Quem é que estava em Moisés ainda lá no deserto? Cristo. Quem é que estava em Elias? Cristo. Nada daquilo foi feito por homens. Ao contrário, nós teríamos que crer em reencarnação, de que Elias, o homem, voltou aqui. Então, Elias, o homem, não voltou aqui. Assim foi nos dias de João Batista, não foi Elias o homem que voltou, mas a unção de Cristo, que primeiro se manifestou em um homem chamado Elias, para executar uma determinada obra entre o povo de Israel, que estava em tremenda apostasia, volta porque agora, nos dias antecedentes ao Messias,
eles haviam caído na mesma apostasia de novo. Então agora, Cristo, Deus, estava agora usando um homem chamado João Batista com o mesmo ministério que ele havia usado em um homem chamado Elias. Por isso que ele chama, eis que Elias virá primeiro. Mas agora, não quer dizer que o homem Elias voltaria, mas que a unção de Cristo, que estava naquele homem que primeiro, onde primeiro foi usado, se chamava Elias, volta ao nosso meio. Agora, irmãos, é muito tremendo isso aqui, porque está profetizado no livro de Apocalipse que a própria igreja tentou adorar este profeta. Não é? E o profeta diz na mensagem, a escritura na parede, que a era gentia, a dispensação gentia, iniciou com a adoração de um homem santo, Daniel, e terminaria da mesma forma. E que terminaria da mesma forma. Então, nós estamos vendo hoje, é um gelo fino. Nós não adoramos William Branham. Nós adoramos Cristo que se manifestou em William Branham, em Lutero, em John Wesley, em Irineu, em Martim, em Columba, em Lutero, em Paulo, em todos os mensageiros. Que se manifestou em Moisés, que se manifestou em Elias, que se manifestou em Ezequiel. Nós não adoramos Ezequiel. Nós não adoramos Isaías. Nós não adoramos Amós. Nós não adoramos nenhum dos profetas. Neemias, o que foram aqueles homens de Deus usados por Cristo para executar uma obra nos seus dias, mas, assim como Paulo disse no livro de Hebreus, Deus antigamente falou através dos profetas, mas nos últimos dias falou no Filho. Agora, este Deus que usou este Filho do homem, um Filho do homem, era o Filho do homem que estava nele falando conosco. Este é a quem nós adoramos, não ao profeta, mas a esse que estava dentro dele. Então eu não acredito que é a teofania, ou que nós estávamos com a teofania, do irmão Branham desde a eternidade, ou que o grupo de Paulo estava com a teofania de Paulo. Eu não creio nisso. Eu creio que cada um de nós, nas eras que nós viemos, estamos congregados com a porção da palavra que nos foi revelada no nosso dia. E esta palavra foi manifestada através de um líder terreno, Paulo, Irineu. E, fazendo assim, nós nos congregaremos ao nosso povo. Nós nos congregaremos ao nosso líder. Agora, isso aí naturalmente falando. Mas o nosso líder é Jesus Cristo. Ele é o mensageiro das eras. O profeta disse isso em várias mensagens. Que o mensageiro das eras está em Apocalipse 4, não lembro o parágrafo, que o mensageiro desta era é Jesus. O mensageiro das eras, ele disse. O mensageiro das eras é o Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia diz que o próprio Senhor desceria do céu com a mensagem. Esta mensagem são 7 mensagens. O próprio Senhor. Quem é o Senhor? Cristo. O que diz em Apocalipse 10? Que um anjo forte descia vestido de uma nuvem. Um anjo forte descia vestido de uma nuvem e ele desceu com quantas mensagens? Porque ele disse que desceu com o livro aberto. Quantos selos haviam neste livro? Quantas mensagens haviam neste livro? Quantas gotas de sangue existem? Quantas estrelas, quantas mensagens existem? 7. E ele abre com as 7 mensagens abertas para revelar para o seu povo que estava aqui na terra. Eu espero que você tenha captado aquilo que nós estamos dizendo. Agora, só para enfatizar mais um pouquinho aqui isso que nós estamos falando. Olha, onde diz assim, ó, leia comigo, grava o que eu vou falar agora para vocês. É de extrema importância. Apocalipse 11, 15. Apocalipse 11, 15. Tá, deixa eu ler de novo o que o profeta diz aqui nesse livro. Página 291. Olha aqui. Ó, Apocalipse, o sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, não terreno. Está em Apocalipse 9, 13. E o sétimo, que veio logo depois dele, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que falou através de um profeta. Quem era aquele que falou através do profeta? Quem é aquele que falou através do profeta? Cristo. Jesus Cristo. Não é? O Senhor falou através de um profeta para falar comigo e com você. Tá. O sétimo de mesma ordem está em Apocalipse 11, 15. Opa! Então quer dizer que Apocalipse 11, 15 não se refere ao profeta. Não é o anjo terreno aqui. Hã? Se não é o anjo terreno, e diz assim, ó. Olha o que diz aqui em Apocalipse 11, 15. E tocou, no original diz assim, e soou o sétimo anjo. E soou, em outras palavras, terminou de soar. Porque Apocalipse 10, 7
Ó, mas os dias da voz do sétimo anjo, quando começar a soar, no original, quando começar a soar. Mas aqui em Apocalipse 11, 15, e soou o sétimo anjo. Opa, você captou o que está por detrás disso aqui? A Bíblia está mostrando que quando isso acontecesse, e aqui não é Moisés e Elias. Não. Aqui não é Moisés e Elias. Aqui é o término da sétima mensagem em um grupo eleito. Por que diz que é a voz de arcanjo? Porque esta voz de arcanjo, quem é o arcanjo? Não é o anjo forte? Não é o anjo celeste? Tá, mas em que corpo, ou que corpo ele estaria usando para falar aqui na terra? Hã? Que corpo que ele estaria usando para falar aqui na terra? E soou o sétimo anjo, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder, reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres o que destroem a terra. Agora, aqui está falando da ira de Deus. Está falando da ira de Deus, que é o mesmo que eu li para vocês em Apocalipse 14, 9. Agora, irmãos, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que eu estou dizendo? Esse verso está provando que o final, a voz final, para a era final, é de quem? De Cristo, não é? Mas através de quem o profeta disse aqui nesse livro? Na noiva. Para mostrar que o término do ministério do sétimo anjo, onde é que ele termina? No profeta ou na noiva? Ele disse aqui que é um anjo celeste, não terreno. Esse que aparece aqui. Mas eu pergunto para você, esse anjo celeste está soando onde? Quem é que traz essa mensagem assim, ó? De que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. O final da mensagem, da última mensagem. Aqui é o final, porque diz assim: e soou o sétimo anjo. Não aqui onde ele diz que ele começou a soar, mas onde ele termina de soar. Aqui é o término do soar, no versículo 15 de Apocalipse 11. E o profeta disse que não é um anjo terreno que faria isso, é um anjo celeste. Mas o profeta também disse nessa mensagem, e a Bíblia também diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, que depois que a mensagem fosse entregue, então haveria uma voz de um anjo. É ou não é? A voz de um anjo. E agora nós estamos dizendo que esta voz de Apocalipse 11, 15 é a voz de um anjo? A voz do anjo forte. E o profeta disse que Apocalipse 11, 15 não é um anjo terreno, é um anjo celeste. Mas a minha pergunta para você é: onde é que ele está soando essa voz? Quem é que tem essa mensagem? Quem é que tem essa mensagem que diz aqui: e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. A pergunta fica para você que responda. Onde é que está soando? Onde é que está soando esta voz? Não é verdade? Então, para mostrar que nós, a noiva eleita, Cristo estaria falando através dela, não é? Onde o ministério da piedade, que é Deus em falando mensageiro que estaria vivo, não aqueles que dormiram em Cristo nesta era, mas o grupo que faz parte daqueles que estariam vivos, né? Mas nós que estivermos vivos, não é verdade? Não precederemos aqueles que dormem. Não é verdade? É assim que a Bíblia diz. Agora, conectando mais um pensamento aqui, falando disso aqui ainda, onde fala aqui sobre esse terceiro anjo, onde eu falei sobre o terceiro anjo. O profeta também diz aqui na mensagem, porque eu sou contra a religião organizada, no parágrafo 219. Agora, falando
falando de Apocalipse 18, que é a mesma mensagem. Olha aqui comigo, Apocalipse 18. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória. Isso aqui foi nessa era. Isso aqui foi nessa era. O profeta disse que este anjo que aparece aqui, que iluminou todo o céu, ou toda a terra, é Cristo. Esse anjo é Cristo. Porque diz assim, ó, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, presta atenção nisso aqui, esse anjo que aparece nessa era, o que ele trouxe para nós? Todo o conselho de Deus, não é? Que era o próprio Cristo trazendo desta feita todas as mensagens que haviam sido pregadas em formas parceladas lá nas eras, não é verdade? E ele vem justamente na sequência daqueles 3 últimos anjos, não é verdade? Diz assim, fala da mensagem de John Wesley, não é verdade? E depois fala a outra voz do céu que dizia, está falando da última mensagem, que é o que veio após a mensagem da santificação, já nesta era. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não encontres nas suas pragas. Essa voz é a voz que nós ouvimos através de um profeta. Mas veja o que o profeta diz aqui, na mensagem, porque sou contra a religião organizada. Ele diz assim, e a mensagem deste anjo, o mensageiro, veio de Deus. Estava ecoando sua mensagem na terra. Em outras palavras, esse mensageiro terreno que aparece em Apocalipse 18:4, que é o Apocalipse 10:7, estava ecoando a mensagem que o anjo celeste havia trazido. Apocalipse 10:1 soou, ecoou, e ele falou uma mensagem, e Apocalipse 10:7 estava ecoando na terra o que ele havia dito. Olha o que ele vai dizer aqui, parágrafo 219. Notem, este anjo, de Apocalipse 18:4, é o último mensageiro antes da vinda de Cristo no capítulo 19 de Apocalipse. A voz do mensageiro, olha o que ele diz aqui. E se nós notarmos, quando ele deu sua voz na terra, houve uma voz que ecoou no céu de novo, no 4º verso. Se você quer ler, no verso 4. Tudo bem, 4º verso do capítulo 18. Este mensageiro na terra estava tão inclinado com Deus a tal ponto que ele falava aquilo na terra. Ele falou na terra. Deus ecoava a mesma coisa do céu. O que é a tradução do verso 4? O que significa? Deus falando, Deus. Olha o que está dizendo aqui. A voz de Deus falando para o seu povo predestinado. A voz do William Branham ou a voz de Deus? O que isso significa? A voz de Deus falando para o seu povo predestinado, dizendo, saia dela. Tão exatamente quanto a voz foi. E ele continua dizendo, porque ele tem povo por toda ela, por toda a Babilônia, saia dela, das denominações, né? E ele continua dizendo aqui, o que o profeta está dizendo aqui? Que esta última mensagem que aparece aqui, esta última mensagem, agora não era Deus falando através de um grupo ou de grupos organizacionais, não. Esta 7ª mensagem, ele estava falando através de um mensageiro escolhido, mas lembre-se, junto desse mensageiro escolhido, de acordo com Malaquias 4, 5 e 6, tinha um grupo escolhido, os filhos. Então esses filhos tinham que falar a mesma coisa que o mensageiro disse. O mesmo espírito que estava em Elias tem que estar em Eliseu. E que espírito era esse? Espírito de um homem? Não, o espírito de Jesus Cristo, a totalidade da palavra de Deus. É tão simples. E as pessoas parecem que falham em captar isso aqui. As pessoas falham em captar de que o que veio para nós nesta era, adiante do profeta, Cristo estava aqui, desde o começo da era. Era ele mesmo. Leia em Apocalipse 10:1 para ver se não é ele. O profeta disse, esse anjo que desce em Apocalipse 10:1 é Cristo. Este anjo que aparece em Apocalipse 18:1 é Cristo. Aquele anjo que apareceu em Apocalipse 7:2 é Cristo. É ele que aparece adiante do profeta. Lá não foi a Primeira Guerra Mundial? Quando o anjo disse assim para parar a Primeira Guerra Mundial, não foi o profeta que mandou parar a Primeira Guerra Mundial. Foi Cristo.
O anjo de Deus que estava lá. Quem é que tem o selo de Deus? O próprio Deus já está dizendo. O selo de Deus, não o selo do profeta. O selo de Deus. Mas quem é que tem o selo de Deus? Cristo. Era ele que foi adiante do profeta com 6 mensagens e ele vindicou essas 6 mensagens que haviam sido pregadas nas eras, nas denominações. Essa é uma chave tremenda que abre muitas escrituras para nós, mas as pessoas deixam passar por alto. Eu estou falando das trombetas aqui. O que é a trombeta? A trombeta, ou as trombetas, é a pregação do evangelho em forma misteriosa. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Agora, irmãos, 6 mensagens soaram em forma misteriosa antes do profeta de Deus entrar no seu ministério e revelar o que eram aquelas mensagens misteriosas. O que eram as mensagens misteriosas? A escritura na parede. Quem poderia interpretar a escritura na parede? Aquelas palavras que estavam na parede, essas 6 mensagens que estavam na parede. Ninguém podia interpretar até que aparecesse um Daniel. Daniel pôde interpretar. Quando ele estava no seu ofício, ele pôde interpretar. Agora, Deus fez isso porque Deus havia determinado um tempo que ele lhe daria de chance para os denominacionais. A mesma coisa acontece na segunda cavalgada. Eu estou repetindo, eu estou estressando de novo aquilo que eu já falei, porque parece que as pessoas não captaram. Muita gente não captou e isso é de extrema importância. Na segunda cavalgada, antes que nós pudéssemos captar a totalidade da palavra, que é o 7º selo, antes que nós pudéssemos captar o que era, 6 mensagens foram pregadas em todos os grupos da mensagem. A mesma coisa que Deus fez no meio das denominações, ele faz aqui no meio do povo do terceiro êxodo. O mesmo erro que foi cometido entre as denominações é cometido entre o povo do terceiro êxodo. Quando aparece, agora não é um profeta, mas quando aparece um grupo eleito que carrega o 7º selo, que é a própria manifestação do 7º selo, eles são mal interpretados, eles são zombados, eles são caçoados, eles são cuspidos, são apedrejados, são rejeitados, são chamados de nomes. Não é o que nós estamos vendo hoje? Não é o que nós estamos vendo hoje? Contra o nosso próprio ministério aqui? Não é verdade? Não é isso que está acontecendo? Nunca fizemos nada para nenhum outro grupo, não falamos mal de ninguém, procuramos sempre seguir o conselho de Deus e o Espírito de Cristo. E o que eles fazem de nós? Pintam como se fosse o próprio diabo, não é verdade? Mas por quê? Por que disso? Por que essa perseguição? Agora, nós estamos falando aqui do aperto. É isso que a segunda parte, se nós tivermos tempo para falar hoje, porque eu gastei tanto tempo para falar disso, é disso que nós estamos falando. O que é que está acontecendo? Da onde está vindo tanto ódio e tanta perseguição? Tanto mal entendimento? Tanto espírito de perseguição, onde ou você fala, ou você prega o que eles pregam, ou você é o próprio diabo. Quem é que tem esse tipo de espírito? Quem é que manifestou esse espírito nas eras passadas? Quem é que levou um murro na boca? Foi Micaías, porque ele não queria pregar o que os demais estavam pregando. Ou você prega o que nós estamos pregando, ou nós vamos fazer um boicote. Ou você diz o que nós estamos dizendo, ou vocês vão sofrer um boicote. Agora, estamos ou não estamos sofrendo um boicote hoje? Estamos. Só cego para não ver o que está acontecendo aqui, agora. E está vindo através de quem? Através de quem que está vindo esse boicote? Do Papa de Roma? Não. Não é do Papa de Roma que está vindo esse boicote. Não é. Você me responda. Você responda aí, você pense e você responda de onde é que está vindo isso aí. Agora, vamos ver o que a gente tem aqui. Falei nessa primeira parte sobre quem é o mensageiro desta era. O mensageiro desta era é Jesus Cristo. E parece que, quando você diz isso, você está falando heresia. As pessoas não querem aceitar de que nós defendemos que a palavra de Deus foi revelada por ele. Não foi revelada por William Branham, foi revelada por Jesus Cristo. A Bíblia diz que só o Cordeiro era digno de revelar. Eu não creio que William Branham revelou a palavra para nós. Isso é antibíblico. Eu creio que William Branham anunciou a revelação da palavra, que a ele foi dado através de Jesus Cristo, que ele encontrou naquele quartinho para revelar a primeira porção, a segunda porção. É ou não é? Ele disse até ontem de manhã, ou até hoje
De manhã eu não sabia o que era. Por que ele sabia agora? Não foi o William Branham que revelou os selos para nós. Foi Cristo que revelou os selos para nós. Pois ele é a própria palavra. As pessoas dizem assim, o sétimo selo é Cristo. E os outros demais selos? Não é a palavra que ele estava revelando para nós? É a palavra também. A palavra é Cristo, logo, desde o primeiro selo, era Cristo que estava lá, porque só ele poderia... Cristo não é só o sétimo selo. Cristo não é só o sétimo selo. Ele também é o primeiro selo. Ele revelou o primeiro selo. É ou não é? Ele revelou o primeiro selo, ele revelou o segundo selo, ele revelou o terceiro selo, ainda que estava revelando sobre o anticristo, mas ele estava provando que era ele, porque só ele tem o olho para identificar quem é o anticristo. É a prova de que era ele que estava ali, porque ele nos mostrou quem é o anticristo. Ninguém através das eras, nem um teólogo, nem um estudioso, nem um mestre, nem um escolar, nenhum deles conseguiu identificar para nós quem é o anticristo, e o mundo até hoje não sabe, porque rejeitaram um profeta enviado por Deus para esta era. E hoje estão rejeitando, não é o profeta que estão rejeitando a noiva. Porque o profeta não vai retornar. De acordo com as Escrituras, o profeta não retorna. Quem retorna é o Espírito de Cristo, que retornaria na sua totalidade, na sua plenitude, em um povo eleito nos últimos dias. Aí sim. Então, o mesmo Espírito que estava no profeta tem que estar em um povo eleito hoje. Ou as Escrituras falharam, pois o propósito de Deus para esse dia era levar para si um povo eleito, que tivesse a revelação da palavra. Não um profeta eleito, um profeta e o seu grupo, que captariam o mistério e seriam transladados. É nisso que nós estamos firmados. Não é verdade? Agora, vamos lá. Ainda falando disso. Irmãos, terminei essa parte, mas vou fazer uma conexão aqui agora. Preste atenção nisso aqui. Há um tempo atrás, nós mostramos aqui sobre o paralelo entre a 70ª semana e a 7ª era, não é verdade? E nós citamos Daniel 9, 26 e 27, e nós mostramos o profeta dizendo, está aqui comigo, e a Bíblia dizendo que Daniel 9, 26 e 27 tem dois príncipes ali. O príncipe do abismo e o príncipe da paz. O príncipe do abismo e o príncipe da paz. Os dois aparecem ali. Agora, eu sei que você está falando assim, mas isso aí é para os judeus. Isso aí é para os 3 anos e meio, para os judeus que virá na tribulação. Não é só para os judeus. Pois a mesma obra que ele revela depois com os judeus, ele faz a mesma obra entre os gentios primeiro. Tudo que vai acontecer com os judeus na tribulação, durante o período da tribulação, exceto aqui com os gentios, a única coisa que não vai ser igual para lidar é que lá eles vão ter que dar suas vidas. Nós estamos ainda no período da graça. A graça é esse tempo dos gentios, a plenitude dos tempos dos gentios que deveria chegar para que Deus possa virar para os judeus. Porque lembre-se disso, o tempo dos judeus é diferente do tempo dos gentios. Um tempo não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. Deus sequer pode lidar com os judeus se ele primeiro não terminar de lidar com os gentios, porque o nosso tempo é um tempo diferente. Para entendermos isso, vamos ao livro de Daniel e vamos ver que tinha 70 semanas determinadas aos judeus, não aos gentios. Essas 70 semanas tinham que se cumprir. Só falta 3 anos e meio do tempo que Deus lidaria com os judeus. Agora, esses 3 anos e meio não tem conexão nenhuma com os gentios. Deus não lida com os gentios durante aquele tempo. A única coisa que vai acontecer lá com os gentios é que os ímpios incrédulos serão mortos e as virgens nécias lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Darão suas vidas para poderem lavar as suas vestes, porque não receberam a expiação completa durante o tempo da graça. Passaram na linha do tempo sem ter recebido a expiação completa, logo tem que dar suas vidas. Tá, tudo bem, não vamos complicar muito. Eu estou apenas voltando nas lições anteriores para falar de algo tremendo aqui. Irmãos, tem 2 pactos lá. O pacto de Cristo com o seu povo e o pacto do anticristo com os judeus. Não é verdade? Agora, você fala assim, tá, mas ali os últimos 3 anos e meio para com os judeus. Não somente.
Porque a mesma coisa que ele faz lá nos últimos 3 anos e meio é porque ele já tinha feito aqui entre os gentios. Ele não pode conquistar os judeus antes de conquistar os gentios. Não estou falando da noiva agora. Eu estou falando daqueles que rejeitaram a verdade. Ele não pode se virar para os judeus. Irmãos, Cristo não pode se virar para os judeus antes que ele lidasse com a noiva gentia. O diabo não pode se virar para os judeus antes que ele tenha lidado com o povo gentil. Porque Deus determinou assim. Agora, antes dele conquistar Israel, ele tinha que conquistar a América, que era o último país que estava de pé. Nós já enfatizamos isso aqui demais. Mas o que eu estou querendo mostrar? Que o pacto que aparece em Daniel 9, 26 e 27, lembre-se, tem 2 príncipes ali, e os 2 têm um pacto, os 2. Vamos ver aqui, ó. Eu já li para vocês, vou ler de novo. Olha aqui, ó. Lombrana, pergunta número 18. Perguntas e respostas sobre os selos, dia 24/3 de 1963. Eu já sei o que as pessoas vão dizer. Não, mas o profeta disse nas 70 semanas de Daniel que tal. Não. Se você não cruzar a revelação que foi dada ao profeta na abertura dos selos, junto com o que ele disse nas 70 semanas de Daniel, você vai se perder. Não faça isso. Todas as mensagens, os cabos soltos que revelam toda a plenitude da palavra é nos selos. Isso aqui ele pregou, perguntas e respostas sobre os selos. Foi depois do 6º selo. Até no começo do 1º selo ele não falou de maneira tão clara como ele vai dizer aqui agora. Aqui é perguntas e respostas sobre os selos. Fizeram uma pergunta para ele. Irmão Brana, quando foi a aliança de Daniel 9:27 confirmada por uma semana? A metade dela foi confirmada a aliança quando Jesus Cristo, não anticristo, Jesus Cristo esteve na terra pregando aos judeus. Ele nunca foi aos gentios nem um pouco. E ele disse aos seus discípulos, não vá aos gentios. Aquilo era para os judeus somente, vem? E ele pregou por 3 anos e meio. Esta é a metade da semana 70, né? Tinha 70 semanas, da semana 70 essa é a metade. Agora, como Daniel disse que ele faria, agora lembre-se, ele foi firmemente vindicado aos judeus, mas seus olhos estavam cegados para poder trazer o espaço dos gentios. Você não consegue enxergar o programa todo? Vem? E ele provou-se a si mesmo um profeta. Fez exatamente o que o profeta faria. Lhes mostrou um sinal de um profeta na qual a sua própria palavra diz. Se o homem disse que ele é espiritual, um profeta, observe o que ele diz e se cumprir, né? Apenas continuar a se cumprir o que ele diz continuamente, então tudo bem. Agora, na última parte da 70ª semana, a última parte dela será durante o período da tribulação. E o que ele vai fazer? Isso é depois do rapto. Depois do rapto da igreja. Então, há 3 anos e meio aqui que vai ser confirmada para eles através de profetas, Moisés e Elias. Apocalipse 11. Entendeu? Irmãos, o que interessa para nós isso aqui? Interessa o seguinte, que a aliança de Daniel 9:27 não é a aliança do anticristo com Israel. É a aliança de Cristo com o seu povo eleito, com os 144 mil na última metade. A primeira metade foi nos seus 3 anos e meio primeiros, certo? Foi isso que aconteceu. E a última parte, ele confirma com 144 mil. Está falando de Cristo. Como é que ele vai confirmar que ele é o Messias? Vamos olhar o que ele faz aqui. Ele mostra para eles que ele é um profeta. Ele prova para eles que ele é um profeta. Prova. Provou que é um profeta. Tá. Isso é lá para os judeus na última metade. Irmãos, Deus, de acordo com Lucas 17:30, provou para nós que ele era um profeta nesta era ou não? Não estou falando de William Branham. Eu estou falando de Jesus Cristo. Quem é que podia discernir os corações? Quem é que podia dar vista aos cegos? Quem é que podia dar audição aos surdos? Quem é que podia fazer o coxo andar? William Branham? Não. Cristo. Dando prova de que ele era o Messias que estava no nosso meio, de acordo com a profecia de Lucas 17:30, usando 2 vasos. Eu pergunto para vocês, o profeta está dizendo aqui, ó, que Moisés e Elias é a aliança do Cristo com os 144 mil. Aí eu pergunto para você, Moisés e Elias é Cristo? Hã? Moisés e Elias é Cristo? Não. Mas Cristo está usando esses 2 vasos agora, lá para com os judeus, para provar para eles que ele, Cristo, é o verdadeiro Messias. Esse mesmo Messias, esse mesmo Cristo que apareceu no começo da era,
entre as denominações, no final da metade, no final da metade da era, no finalzinho da metade da era, o que ele faz? Prova para o mundo inteiro de que ele ainda era o Messias. Como é que ele provou para nós? Com o sinal, com a manifestação do Filho do Homem. Ah, irmão Billy, mas daí você está falando que o irmão Branham é Cristo. Não, você que não está escutando direito. Eu estou falando que Cristo estava usando William Branham para falar com o povo eleito nesta era. Nós não vamos batizar em nome de William Branham. Nós não vamos fazer nada disso. Isso é coisa que o povo inventou de mentira e saiu da cabeça deles. Eles que são responsáveis por o que eles dizem. O que nós estamos dizendo é que Cristo, Jesus Cristo, se manifestou nesse dia através de um profeta e, quer saber, está se manifestando através de um povo. Se eles acham ruim falar que Jesus se manifestou através de um profeta, então eu estou dizendo para eles agora, de acordo com as Escrituras, que ele está se manifestando através de um monte de gente no mundo inteiro. Os pequenos messias que o profeta falou. Então, se achou ruim, vai achar mais ruim ainda, porque está cheio agora. Antes era só um, mas agora está cheio. A terra inteira, de acordo com o livro de Daniel, aquela pedra começou a crescer, 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 crescer e tomou conta do mundo inteiro e foi aquilo que destruiu as nações. Você viu o que diz ali em Apocalipse 11:15? Aquele anjo celeste falando através da noiva? Aí você fala, não, irmão Branham errou. Não, então vamos ler o que ele diz mais para frente, no ano de 64. Perguntas e respostas também. Irmão Branham, parágrafo 299. Desde então, parece que os primeiros 3 anos e meio foram cumpridos durante o ministério. Bem, aí o irmão Branham fala, quando ele estava lendo a pergunta, diz, bem, aqui você acertou bem aqui, tá certo. Aí ele diz, mas a expressão no meio da semana parece ser aplicada apenas ao anticristo quebrando sua aliança com o... Não. Olha o que ele diz. Não. Aquele anticristo quebra a sua aliança no final dos últimos 3 anos e meio. Deixa eu ler de novo. Aquele anticristo quebra a sua aliança no final dos últimos 3 anos e meio. Vem? Sabe, irmão? Quando ele responde. Quem quer que seja que perguntou essa pergunta? Muito bem, vem. Mas eu creio que você se confundiu um pouquinho no que eu disse. Agora, quando Jesus entrou em Jerusalém, está certinho. Lá foi o fim. Ele foi direto para ser crucificado. E ele profetizou, sim, metade da 70ª semana, o qual é 3 anos e meio. Agora, ele foi cortado e sua alma foi feita um sacrifício. E agora? Viria, então, nos últimos dias, há ainda 3 anos e meio, ainda prometidos para os judeus. E durante esse tempo foi o ajuntamento dos santos para o rapto à igreja. Durante esse tempo, né? Entre os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio, essa brecha de tempo, que foram as 7 eras da igreja, ele tira os santos de Deus. Perguntas e respostas, 30 de agosto de 1964. Agora, mas irmão Billy, Roma faz um acordo com os judeus? Faz um acordo com os judeus, mas o acordo que Roma faz com os judeus não é Daniel 9, 27. O acordo que ele faz com os judeus é Daniel 8, 23, 24 e 25. Apocalipse 13, né? Apocalipse 13, quando vem a marca da besta, tudo acontece durante este tempo. Já cobrimos isso suficientemente, não é verdade? Agora, irmãos, vamos falar. Eu tenho tanta nota aqui que eu peguei, mas eu estou tão ansioso para mostrar algo aqui para vocês, antes de nós encerrarmos. A Bíblia diz assim, ó. Eu vejo muitos pregadores pregando hoje, não querendo fazer uma crítica no espírito errado. E eles batem na tecla, eles falam, eles pregam sobre a manifestação do Filho do Homem. E a manifestação do Filho do Homem não é nada mais, nada menos do que Deus em carne. Deus manifestado em uma carne humana. Não foi o Filho do Homem, não foi Jesus? Quando Deus se fez Emanuel, Deus estava na sua própria carne. Nesses últimos dias ele fez a mesma coisa. Mas ele não nasceu um bebê de novo na sua própria carne, porque ele já, uma vez por todas, ofereceu o pecado pelos pecados do mundo, né? Mas ele ainda tinha que se manifestar, e desta feita ele simplesmente empresta a carne de um profeta para poder cumprir sua promessa para com os gentios. Não é verdade? Agora, eu vejo tantos ministros pregarem sobre o Filho do Homem, mas quando você tenta mostrar que o filho da perdição já está em seu ministério, não, aí não aceitam. Eu não consigo enxergar como é que você vê que Deus está manifestado em carne hoje no grupo, no povo eleito, e esteve no seu profeta, sem enxergar
que ele também estava já se encarnando no seu profeta, no seu falso profeta, que é o ministério do filho da perdição. Veja o que diz aqui, eu já li para vocês, olha o que diz aqui. Olha só, olha o paralelo, irmãos. Olha o paralelo. Olha, eu vou ler palavra por palavra. Lucas 17, 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? O que é a manifestação do Filho do Homem no nosso dia? Deus encarna em um profeta e em um grupo. Em um profeta e em um grupo. Primeiro molha o Senado e depois a plantação inteira. Nós. Tá. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, não terá a vinda do Senhor. Não será assim, como que se o dia de Cristo estivesse já perto, né? Não será assim, sem que antes venha a apostasia, a sétima era da igreja, escuridão total no mundo denominacional. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o dia do Senhor não virá sem que ele se manifeste. Quem se manifeste? O homem do pecado, o filho da perdição. Se nós pregamos que Deus se manifestou em carne, no nosso dia, em um profeta e o grupo, você vai ter que concordar comigo que o diabo também se manifestou e está chegando à sua plenitude. Aqui está o erro. Eu sei a citação. Não, o profeta disse que quando Satanás for lançado na terra, a noiva sobe. Essa subida da noiva é a mesma coisa que o rapto. Muita gente pensa que o rapto é bum e nós estamos fora daqui. O rapto teve um início. E Deus está se fazendo carne cada dia mais em seu povo eleito, a tal ponto que isso vai nos levar à transformação de corpos. Não é verdade? Conforme a noiva vai se encarnando, Satanás está caindo cada vez mais, está sendo lançado cada vez mais. Quanto mais nós subimos, mais Satanás desce. Quanto mais nós subimos, mais Satanás desce. Não é nós subir e Satanás cai aqui embaixo. Isso é a mente carnal. A revelação da palavra nos mostra, a Bíblia nos fala que ele seria coroado. Lembra que a Bíblia diz que são 7 coroações, ou 7 coroas? A Bíblia está tentando nos mostrar como é que ele se encarna. Ele não aparece aqui, hoje ele é o anticristo e amanhã ele é a besta. Essa é a mente carnal, mente denominacional. Nós entendemos pela revelação da palavra e que o profeta nos disse, que isso ele vai se encarnando cada vez mais, conforme a apostasia entra, conforme a rejeição aumenta. Deixa eu ler para vocês. Você vê que eu não estou falando de mim mesmo. Olha aqui, ó que coisa. Olha o profeta, parágrafo 257. Notem. Ele deu espaço para ela se arrepender. Está falando da igreja falsa. Mas ela não se arrependeu. E ele deu de novo. Nessa era ele deu de novo. Porque as suas filhas que vieram dela, ele deu uma chance para as filhas e para ela também teve uma chance. Porque foi o único dia em que a revelação total da palavra veio. Então Deus deu uma chance para ela. Nos dias da revelação total da palavra. E ela não quer. Agora, a sua rejeição faz um caminho perfeito para Satanás, para vir nela e se encarnar. É verdade. Se encarnar a ele próprio nela, porque ela rejeitou a palavra. E é isto exatamente que a igreja protestante se tornou uma prostituta. É porque ela rejeitou a verdade vindicada da palavra de Deus, e isso dá um lugar para o diabo vir e se encarnar, o próprio. E ele vai fazer uma imagem à besta quando eles puderem consolidar bem ali agora. Logo ali, né? Tá bem pertinho isso aí. E ir adiante e fazer exatamente o que ele disse. É verdade. O quarto selo, parágrafo 257, dia 21 de março de 1963. Irmãos, se Deus se fez carne em um profeta, o diabo também se fez carne no seu falso profeta. Sim, Senhor. Eu sei que muitos não querem crer dessa maneira. Ainda tem uma mente carnal de achar que o diabo, quando a noiva saiu, o diabo se encarnou. Isso não existe. Não é assim que vai funcionar. O diabo está se encarnando ao mesmo passo que Deus está se encarnando na sua noiva. Agora, quando se diz que ele estará plenamente encarnado, isso é verdade. Porque para ele ser rei dos reis verdadeiramente, ele precisa conquistar mais uma nação que não está na mão dele, Israel.
E ele precisa conquistar mais uma religião que não está na mão dele, o judaísmo. Os judeus não aceitam o catolicismo e nem o cristianismo. Mas a Bíblia diz que eles vão entrar no Conselho Mundial de Igrejas. Claro que isso é a última coisa que acontece depois que nós formos tirados daqui. Mas até então, ele já conquistou todas as denominações. Ele já conquistou todas as demais igrejas, inclusive os muçulmanos. Agora você vai dizer para mim que o diabo não está encarnado, que ele não é a besta ainda? Claro que ele é a besta. Ele só não é a besta plena. É a mesma coisa que eu disser assim, não, eu não sou Deus feito carne ainda. Por um ponto eu estou falando a verdade, porque eu não cheguei à plenitude, mas eu estou caminhando, me esforçando o máximo que eu posso para chegar à plenitude da palavra. E a plenitude da palavra é a encarnação perfeita, plena de Deus em cada um de nós, e isso culminará na transformação de nossos corpos, como aconteceu no próprio ministério que foi demonstrado pelo próprio Senhor Jesus aqui na Terra, não é verdade? Você captou o que eu quis dizer aqui? A encarnação de Satanás, as pessoas tentam debater. Claro que nós não estamos na tribulação ainda, mas veja, a própria tribulação é a pontinha da pirâmide de algo que começou lá na Primeira Guerra Mundial. Dá uma olhada fora aí o que está acontecendo. Se isso não é uma tribulação, se não é um aperto, uma pressão demoníaca, satânica, terrível que tem vindo contra os filhos de Deus. O que é isto? O Mano chega a dizer que a noiva é purgada aqui. As virgens são purgadas na grande tribulação. Por quê? Porque ali é o cúmulo. Porque tudo aquilo que era bom, como dizem em Tessalonicenses, o Espírito Santo que ainda estava no meio foi tirado. Então, realmente, não tem mais nada, absolutamente nada de consolo na terra. Mas tudo está acontecendo desta maneira. Agora, se você está esperando que o diabo ainda vai se encarnar aqui, quando a noiva sair, deixa eu citar algo para vocês. Eu faço uma pergunta para vocês. Apocalipse 4, onde diz assim, ó, a porta que estava aberta no céu e disse assim, que dizia assim, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui tomado em espírito. É o rapto isso aqui? É o rapto ou não é? É o rapto ou não é? Aí você diz assim, irmão Bill, o profeta disse que é o rapto. Verdade. Mas é a transformação de corpos? Eu pergunto para você, isso aqui é a transformação de corpos? Não, não é a transformação de corpos. É João sendo tomado. A noiva está sendo tomada debaixo da revelação do 7º selo. Agora, a transformação de corpos é a última coisa que acontece depois da tomada. Aí você fala, irmão Bill, você não sabe o que você está falando. Leia a sequência de Apocalipse 4, 5. João começou a ter a revelação de Jesus Cristo a partir do momento que ele foi tomado. Agora, eu pergunto, e João não é o tipo da noiva? A noiva vai receber a revelação da palavra lá na outra dimensão, lá na lua de mel ou aqui na terra? A pergunta fica para você que responda. Quando é que nós recebemos a revelação? Aliás, como é que nós chegamos lá? Nós precisamos da revelação, da fé de rapto que vem através, da graça de rapto que vem através da revelação da palavra. É isso que nos leva para lá. Nós não vamos chegar lá e sermos revelados. É o que está acontecendo com João. O que fez João ver o dia do Senhor, ver a transformação dos corpos, que a única coisa que João não escreveu foi o dia da transformação de corpos. Porque o próprio rapto ele experimentou. Ele estava na ilha de Patmos, ele foi tomado em espírito e ele viu as coisas que aconteceriam até o final, um tipo da noiva. Assim como nós hoje sabemos o que vai acontecer nos 3 anos e meio, sabemos o que vai acontecer no milênio, sabemos o que aconteceria, sabemos da Rússia, sabemos dos Estados Unidos, sabemos da Igreja Católica, sabemos da marca da besta, protestantismo, sabemos tudo isso. Como é que nós sabemos? Através da revelação da palavra de Deus. Espero que você tenha captado o que eu disse aqui. Agora, quando o profeta disse que ela não veria o pacto, mesmo termo que o profeta usou lá também, eu não estou fazendo nenhuma afirmação, eu estou jogando nas suas mãos, você faça o que você quiser. Que ela não veria o pacto, o profeta não disse que ela seria arrebatada, que ela seria tomada. Ela seria tomada. Em outras palavras, a maneira que eu entendo, de acordo com as escrituras, e a mensagem é que ser tomado é estar selado. Ser tomado é estar selado. Não é a transformação de corpos, não. Transformação de corpos é o final. Estar selado é quando nós chegamos à plenitude da palavra, ou quando estamos chegando à plenitude da palavra, é isso que nos dá o selo
do Espírito Santo é isso que nos cela. Agora, isso não acontece da noite para o dia. Nós estamos em um ministério, nós estamos debaixo de uma unção, nós estamos debaixo do 7º selo. Enoque caminhou com Deus. Enoque caminhou com Deus e não se viu mais. A noiva está caminhando com Deus e um dia desses ela não será mais vista. É nisso que eu creio, é nisso que eu estou firmado. Espero que tenha ajudado. Eu sempre gosto de fazer as pessoas pensarem. Lembre-se, irmãos, lembre-se. A Bíblia diz que Deus esconde dos sábios e entendidos. Agora, você fala assim, não, mas eu creio que eu sou um eleito, eu também creio. Mas veja, irmãos, a unção intelectual que existe na nossa própria mente é tão forte que ela acaba nos confundindo. A unção que nós precisamos é vencer a nós mesmos. Para nós vermos onde é que o profeta, onde é que Deus estava falando algo para despistar a semente errada de não chegar à árvore da vida e onde ele está dizendo algo para fazer nós chegarmos à árvore da vida. Por que essas coisas estão na mensagem desta forma? Ele fala algo aqui e dá a impressão, se nós não formos a fundo, nós não entendemos o que ele está dizendo. Mas por que ele está fazendo isso? Porque daí aquele que não é eleito cai. Mas o eleito, ele vai até o final. Ele fala, não, eu sei que ele disse isso aqui, mas aqui ele disse isso também. Eu creio que nós estamos tomados hoje, assim como João, estamos tomados, eu creio que nós estamos sendo selados, nós estamos sendo selados pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Eu não creio que há diferença nenhuma entre a palavra de Deus e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é Deus, e no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não essa palavra escrita aqui, não é isso. Eu estou falando da pessoa, a pessoa, palavra. Jesus disse que nem só de pão o homem viveria, mas de toda a palavra de Deus. Essa palavra que eu estou falando, amém? Mas é isso aí. Gostaria de ter deixado esses pensamentos. Tinha algumas outras notas aqui, onde fala em Apocalipse 13, talvez daremos continuidade no próximo programa, se Deus assim permitir. Apocalipse 13 está falando de está falando de Roma e está falando dos Estados Unidos da América. Mas o poder que está por detrás dos Estados Unidos da América também é Roma. E numa mensagem o profeta cita e diz que são 2 Babilônias. É uma Babilônia só, mas é tipificada nesses 2 poderes que aparecem. E o poder que traz a marca da besta não é o poder de Roma. Assim, não é o Vaticano aparente. Esse faz a obra entre os católicos. Mas para pegar os protestantes, vai usar a via dos Estados Unidos com todas as denominações. Está dividido em 2 grupos, os evangélicos e os pentecostais. O profeta usa esse termo para citar entre os tradicionais e os pentecostais. Mas enfim, vamos ver se nós poderemos falar disso no próximo programa. Espero que Deus tenha abençoado nós nesta noite. Eu creio que... Eu quero que você pense, medite naquilo que nós dissemos e que Deus possa continuar abençoando cada um de nós nesta hora que nós estamos atravessando. Nós vemos a pressão demoníaca que está aí fora, a pressão tremenda que o povo de Deus está sendo exposto hoje, mas Deus nos fez uma promessa de que nós venceríamos o mundo. Não é verdade? Então, nisso nós estamos confiados e estamos aqui para cumprir o que Deus disse de nós, não o que nós dissemos de nós mesmos, mas o que Deus já determinou a nosso respeito. A irmã Rosane, a irmã Ada de Novo Hamburgo, nos acompanhou, a irmã Milena, a irmã Juremi em Osória, no Rio Grande do Sul, a irmã Margarete, a irmã Odilca, a irmã Margarete em São Leopoldo, a irmã Odilca em Sapucaia do Sul, a irmã Idalete em Blumenau, Santa Catarina, a irmã Luísa e família em Itajaí, Santa Catarina, a irmã Daniel e família em Joinville, Santa Catarina, a irmã Ezequias e a irmã Gisele em Tubarão, Santa Catarina, a irmã Laudair família, a irmã Roberto e família em Videira, Santa Catarina, a irmã Tiago e Gabriela em Arapongas, no Paraná, a irmã Vilmar, a irmã Davi, a irmã Suzana, a irmã Sueli, a irmã Osmário e a sua família, a irmã Daniel, a sua família, a irmã Josué e a sua família, a irmã Edson e Sueli, de Assis Chateaubriand, no Paraná. Irmão Alessandro e família em Campo Largo, no Paraná. Irmão Luiz Dias e família, Cascavel, no Paraná. Irmã Margarida, irmã Thalita, irmã Vicentina, irmão Josué, irmã Sabrina, irmã Lúcia, irmão Newton, irmão André, irmão Samuel e Franciele, irmão Edson Sóis, irmão Marcelo e a irmã Regiane, Curitiba, no Paraná. Irmão Manuel, Fazenda Rio Grande, no Paraná. Irmã Guiomar e Maria, irmão Guiomar e Maria, Guaíra, no Paraná. Irmão Pedro e família, meu irmão Pedro lá
em Jataizinho, irmão Marcos também, e família de Jataizinho. Irmão Juraci e a sua família em Londrina, no Paraná. Irmão Rocha, irmão Abílio, irmã Rosângela, em Maringá. A irmã Sueli, irmã Ruth, irmã Ana Jéssica, irmão Rafael, em Pinhais, no Paraná. Irmão Anderson, em Ponta Grossa, no Paraná. Irmão Pedro, irmã Inês, irmão Eliezer. Irmã Marília, irmão Joglair, irmã Tereza, irmã Célia, irmã Diele, irmã Gabriele, todos de São José dos Pinhais, no Paraná. Irmão Carlos Eduardo e família em Serra Morena, no Paraná. Irmão Lorivaldo e Edna, irmão Gabriel e família, a irmã Inês, irmão Ademir e família, a irmã Graça e a irmã Ruth, irmão Jair, irmão Paulo, a irmã Paula, irmão Paulino, a irmã Elisa, a irmã Esther, o irmão Joel, a irmã Ana, a irmã Clarice, a irmã Cida, e a irmã Sara, a irmã Miriam, irmão João Alves e família, em Toledo, no Paraná. Irmão Sandro e família, em Vera Cruz do Oeste, no Paraná. Irmão Rubens e família, em Campinas, em São Paulo. Irmão Aparecido e Zilda, em Cosmópolis, em São Paulo. Irmão Gerson e família, em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Irmão Edivaldo e família, em Itapevi, São Paulo. Pastor Lindomar Xavier, em São Carlos, São Paulo. A irmã Dulce e família, em São José dos Campos, em São Paulo. Irmão Josias e família, em São Paulo. Irmã Mônica, em Macaé, Rio de Janeiro. Irmão Ricardo, irmã Esther, irmã Thaís, irmã Carla, irmão Daniel, irmão Cleiton e família, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmão Gilson Ferraz, em Cristina, Minas Gerais. A irmã Elizabeth, em Garapé, Minas Gerais. Irmão Edson e Raquel, ou Rachel, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Ruth, irmão José, irmão Rogério, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Irmão Jesus, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Irmão Antônio e família, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Irmã Ana, irmã Nádia, irmã Nívia, Rio Manso, Minas Gerais. Irmão Evandir e família, irmão Enoque e Wilcilene, a irmã Wilcilene e a irmã Isabel, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmão Valdir, irmão Francis e a esposa, em Brasília, Distrito Federal. Irmão Marcos e família, irmão Samuel e família, em Recife, no Pernambuco. Também aqui no Tabernáculo, os irmãos Guilherme, irmão Renan, irmão Mateus, irmão Valdir, irmão Hugo, irmão Jorge e o pastor Raimundo estiveram aqui na parte técnica. Que Deus abençoe eles, fazendo um trabalho, se esforçando aqui para fazer parte dessa equipe. É bastante trabalho, mas Deus tem nos capacitado, nós damos graças a Ele. E eu acredito que foram esses os nossos irmãos que nos acompanharam hoje. Continue orando por nós, estamos todos juntos nesta caminhada. Irmão Manuel também, de Bela Vista do Paraíso, nos acompanhou. E também... vamos ver aqui, tem mais alguém aqui, deixa eu abrir aqui, ver se vai abrir. Irmão Manuel, irmão Carlos Batista e família, em Brasília, no Distrito Federal. Que Deus acompanhe cada um de vocês. Estamos todos juntos, somos todos partes desse corpo, pela fé nós cremos. Que Deus abençoe cada um de vocês e estejam preparados, que eu creio que Deus vai fazer grandes maravilhas ainda para nós, muito brevemente. Fiquem com Deus, uma excelente noite. Até amanhã, no culto de quarta-feira. Vocês que têm culto aí nas suas igrejas, que Deus possa abençoar vocês. Estamos na caminhada e que Deus possa estar falando também no final de semana, tanto aqui na igreja quanto na igreja de vocês. Muito obrigado mais uma vez, é um privilégio estar falando com vocês a respeito da palavra de Deus. Orem por nós, não se esqueçam. Estaremos aqui na próxima terça-feira, se Deus assim o permitir, que vocês possam descansar em paz. Fiquem com Deus. Shalom.